Satisfação é ter a Cristo, vida de alegria e submissão. Meus queridos irmãos, Deus conhece o nosso interior muito melhor do que podemos conhecer. Enquanto nós cantamos sobre a satisfação que temos em Cristo, enquanto oramos ao Senhor, falando-lhe da nossa satisfação nele, mas também enquanto estudamos na palavra dele o que significa andar satisfeito no Senhor Jesus, o nosso Mestre, nós somos confrontados pelo Senhor. Tenho certeza que Deus não se engana, Deus sabe da sua necessidade. Não é sem motivo que ele nos tem conduzido a abordar esse tema. Certamente você precisa olhar à sua volta e perceber tudo aquilo que Deus tem feito, mas acima de tudo, alegrar-se na tão grande salvação alcançada por misericórdia do Senhor, salvação eterna. E se você está murmurando, lamentando, se queixando daquilo que gostaria de ter e não tem, daquilo que gostaria de fazer e ainda não pôde fazer, certamente neste dia você tem a oportunidade de investigar o seu coração à luz da palavra de Deus e, crescendo como um discípulo do Senhor, decidir andar satisfeito em Cristo Jesus. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem a te dizer nessa hora. Mas eu quero também apelar a você que ainda não tem frequentado um dos pequenos grupos. Um pequeno grupo é uma reunião de crentes em Cristo Jesus. Normalmente, a cada semana acontece esta reunião em que esses irmãos se auxiliam para crescimento na fé. Oram uns pelos outros, servem uns aos outros e juntos trabalham pelo avanço do reino de Deus. O cuidado de um crente com o outro é bíblico. É aquilo que o Senhor espera de nós. Então, participe de uma das nossas reuniões em pequenos grupos. Certamente, perto de sua casa, existe um pequeno grupo desta igreja se reunindo naquele movimento tão bonito que chamamos de IBBP nas casas. Você quer ter maiores informações? Você deseja participar de um pequeno grupo? Ou você deseja receber treinamento para servir na liderança de um pequeno grupo? Procure o pastor Murilo Augusto e ele saberá como orientar você muito bem. Nós temos em nossa igreja abordado temas no púlpito que são aprofundados, discutidos e aplicados nos pequenos grupos. E a nossa série tem sido discipulado, andar como Jesus andou. Hoje eu quero enfatizar a satisfação daqueles que andam com Cristo. Então nosso tema é andando em satisfação. Para tanto, eu quero ler Mateus capítulo 10, no verso 24, que é o texto bíblico áureo para a nossa meditação nessa ocasião. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura conosco. Diz assim a palavra de Deus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Os discípulos de Jesus presenciaram muitos momentos de alegria, de euforia, pessoas celebrando a cura, o alimento em abundância, a ressurreição do seu querido que faleceu, momentos de quebrantamento na fé, multidões ouvindo Jesus, pessoas abandonando os seus pecados e decidindo segui-lo pela fé. Gente outrora desalentada, experimentando comunhão com Deus. Momentos extraordinários. Assim como aqueles que nós, os crentes, tantas vezes temos experimentado. Em nossa memória estão dias extraordinários de grandes experiências na presença de Deus. O alcance de vidas para Cristo, as vitórias da igreja local, as orações respondidas, a transformação de cenários difíceis pela bondade de Deus. Mas é verdade, irmãos, que durante o ministério de Jesus, aquele grupo apostólico, aquele grupo que o acompanhava de perto, experimentou momentos de muita tristeza.
Jesus foi rejeitado em lugares sequer quiseram a passagem dele por tais lugares. Jesus foi rejeitado por autoridades religiosas. Jesus foi chamado de Beuzebu. Jesus foi chamado de um líder contrário à lei de Moisés. Os discípulos viram momentos de sofrimento, de tristeza, de dificuldade. Enquanto andavam com Jesus, eles experimentavam aquilo que nós experimentamos: dias de celebração e dias de perda, dias de grande alegria e de conquistas, mas também dias de luto e sofrimento. A vida cristã nesse mundo se processa assim. Nós ainda não estamos no céu, quando não mais haverá tristeza, luto, dor, lágrima. Nós ainda nesse mundo lidamos com a ação maligna do nosso inimigo, que é Satanás. Nós lidamos com a oposição do mundo. Nós lidamos com a fraqueza da carne. Nós enfrentamos momentos difíceis. A palavra de Deus nos prepara para andarmos na presença de Jesus quando nós estamos nos altos de Bazã ou nos vales de Jaboque. Nos momentos de grande tranquilidade, mas também nos momentos de tempestade. O discípulo viverá satisfeito em Cristo em quaisquer circunstâncias. Andando com os seus discípulos, Jesus mostrou aquilo que é a nossa vida. Momentos felizes e momentos tristes. E Jesus quis mostrar aos seus representantes que eles enfrentariam tudo aquilo que o mestre enfrentou, porque o discípulo é imitador do mestre. Nós, discípulos de Jesus, não somos maiores do que Jesus. Se ele que fez todo o bem, se ele que curou a tantos oprimidos pelo diabo, se ele que fez maravilhas, enfrentou momentos difíceis, nós também enfrentaremos. Graças a Deus, porque ele também participou de momentos extraordinários da história do povo de Israel, da história da salvação. E nós também podemos participar desses momentos. Em tudo isso, Jesus quis lembrar aos seus discípulos o que está relatado por Mateus no texto que lemos agora há pouco. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Não está o discípulo de Jesus acima de Jesus. O servo não está acima do Senhor. O servo de Jesus não deve rejeitar aquilo que Jesus enfrentou nesse mundo. Nós devemos ter total identificação com Jesus. Este é o custo do discipulado. Talvez a essa altura você esteja incomodado ao perceber que a vida cristã é uma vida de muitas lutas. Sim, de muitas lutas, mas não é uma vida de solidão. Você nunca estará sozinho. Cristo jamais te abandonará. Acompanhe em sua Bíblia a promessa bendita de Jesus no fechamento desse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20. A promessa de Jesus para aqueles que o amam, para aqueles que são feitos seus discípulos, que o obedecem, porque discípulo obedece ao seu mestre, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que promessa maravilhosa, que bendita certeza nós temos. Como é bom saber que nesse mundo não estamos sozinhos nas lutas, nas batalhas, nas aflições, nas perdas, nas incertezas. Eis que eu estou convosco, é o que Jesus diz a você, meu irmão. É uma promessa para uma vida inteira do discípulo que anda com Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E nada mudará esta certeza que nós temos. Jesus não deixará de cumprir a sua promessa de caminhar conosco. Ele é o nosso mestre e Senhor.
nós o seguimos e somos cuidados por Ele. Portanto, irmãos, nós estamos falando aqui de uma promessa que produz satisfação. Podemos viver satisfeitos em Cristo. Jesus é a razão do nosso viver. Nós existimos porque Ele nos criou. Nós ainda estamos aqui porque Ele nos sustenta. Jesus é a nossa segurança quando enfrentamos as batalhas dessa vida, os desafios do discipulado, de quem ama Jesus e quer imitá-lo nesse mundo em trevas. Nós temos uma segurança: Jesus. Jesus é o motivo de vivermos satisfeitos. Como um antigo ineto evangélico diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus nada tem. O convite a você que é discípulo é: viva satisfeito em Jesus. Satisfação é sinônimo de contentamento, apesar dos pesares. Ao reconhecer que você pertence a Jesus, que você não está sozinho, você o tem como seu mestre e Senhor. O desafio é que você se satisfaça em Cristo. Então a pergunta que eu te faço, pelo ensino da palavra de Deus, é: você tem vivido satisfeito em Jesus? Você que um dia recebeu Jesus pela fé e confiou a sua vida a Ele e tem se proposto a segui-lo como um discípulo que segue o seu mestre e Senhor, você está satisfeito? Seja sincero. Ou você acredita mesmo que Deus tem demorado em te responder? Você tem sido tentado a acreditar que alguma coisa que você merece ainda não chegou às suas mãos? Seja sincero. Fale com Deus acerca disso. Certamente você descobrirá que a vida de um discípulo é a vida de alguém que vive satisfeito, porque anda na presença de Jesus. O que Mateus nos convida a pensar ao transcrever as palavras de Jesus é que os discípulos de Jesus se satisfazem nele. O que ele viveu, devemos viver. O que ele enfrentou, devemos enfrentar. Aquilo que ele gozou, nós devemos também receber com alegria nessa vida. Em primeiro lugar, meu irmão, andar satisfeito em Jesus é confiar em Jesus. Você deve lembrar de tudo que Jesus fez e que é relatado na inerrante palavra de Deus. Mas também aquilo que Ele tem feito em sua vida. Será que você tem esquecido? Ore a Deus pedindo que Ele traga à sua memória todos os benefícios que Ele te tem concedido. Você reconhecerá mais uma vez que Jesus tem feito mais do que você merece. Mas saiba, Ele pode fazer qualquer coisa. Não há nada que seja impossível para Jesus. Como discípulo, viva satisfeito de tal modo que você confia nele, sabendo que Ele pode fazer tudo. Confie na sabedoria dele. Quando você estiver diante das encruzilhadas dessa vida, em que a fé é provada entre aquilo que o mundo diz e aquilo que a palavra de Deus afirma, entre aquilo que o seu coração pede e aquilo que o Espírito de Deus te diz, satisfeito em Jesus, queira ouvir a sabedoria que vem dele, obedeça o Senhor Jesus, porque Ele te conhece muito bem, vale a pena confiar nele. Certo homem estava com o seu veículo enguiçado. Era o início do século XX. Os veículos automotivos ainda eram uma novidade. E ele comprou aquele veículo e saiu dirigindo por uma determinada estrada nos Estados Unidos. E aquele veículo agora estava enguiçado. Aquele homem então olhava para aquela máquina e tentava de todas as formas fazê-la dar a partida e sem sucesso, já estava desalentado quando um outro veículo apontou na estrada e ao se aproximar parou e quis socorrer aquele homem. Desceu um senhor, seguro de si, sereno, e perguntou o que houve com esse veículo Ford. E o proprietário disse: eu comprei esse veículo, mas ele não está funcionando bem. O senhor que parou para auxiliá-lo perguntou: você me permite
examinar o veículo, eu posso te ajudar. O proprietário do veículo enguiçado pensou: eu não tenho muito o que perder. Esse senhor não me parece uma pessoa mal intencionada. Então, permitiu que ele investigasse a causa do defeito do veículo. O senhor, então, buscou acesso ao motor, levou a sua mão a uma peça, manipulou e então pôs o veículo para funcionar rapidamente. O proprietário do veículo, assustado, disse: meu senhor, eu não acredito que você em tão pouco tempo conseguiu resolver o problema desse veículo. Quem é você para que conheça tão bem? E aquele homem respondeu: eu sou Henry Ford. Eu inventei esse veículo. Eu criei cada peça. Eu desenvolvi o projeto desse veículo que você comprou da minha corporação, da minha companhia. Portanto, eu conheço tão bem esse veículo que você pode confiá-lo às minhas mãos e eu saberei como resolver qualquer problema dele. O proprietário do veículo, agora que havia dado a partida, concluiu: realmente, esse homem conhece tão bem esse veículo que só ele poderia fazer aquilo que eu não poderia, porque eu não conheço muito bem. Essa ilustração é a ilustração da sua vida. Talvez você esteja confiando a sua vida a conselhos de ímpios, ao seu próprio coração, ao acaso. Você precisa confiar a sua vida àquele que te criou, que é Jesus. Ele te conhece muito bem. Andando em satisfação é a postura do discípulo que diz: eu confio no Senhor, Ele tudo pode fazer. Ele tem toda a sabedoria, Ele me conhece, portanto, eu quero confiar a minha vida àquele que é o meu mestre e Senhor. Ainda que eu tenha que enfrentar as aflições dessa vida, enfrentarei na presença de Jesus. Mas Mateus também está transcrevendo as palavras de Jesus para nos lembrar que o discípulo que anda satisfeito em Jesus é aquele que alegra-se em Jesus. Sim, porque é possível que aí mesmo em sua casa alguém participe de uma refeição, mas não participe com alegria. É possível que a expectativa seja por um outro prato. Satisfação nos leva a olhar para aquilo que recebemos e com alegria dizer: que bom que eu tenho em minha mesa esta refeição. Você precisa se alegrar em Jesus assim, sabendo que o que vem de Jesus é o melhor. Muitas vezes, aquilo que acreditamos que é o melhor, não é o melhor para o nosso viver. Como é importante falar de satisfação, porque falar de satisfação é recuperar a alegria da vida cristã, a alegria de quem vive pela fé, de quem sabe: Deus tem cuidado da minha vida. O meu Senhor que me guia sabe de tudo que eu preciso, então, com fé, eu me alegrarei com tudo que Ele me entrega, até aquilo que parece difícil, complicado. Alegrar-se em Jesus é o desafio de quem quer perseverar na caminhada de um discípulo. Aquele que se alegra em Jesus deve alegrar-se constantemente. A alegria da vida cristã não é um evento. A alegria da vida cristã é uma marca, é característica da caminhada, é a nossa identidade. Porque nós sabemos quem é Jesus, nós nos alegramos nele o tempo todo e fazemos isso com esperança. Hoje, o dia não foi bom? Cremos que Jesus poderá nos dar um dia muito melhor amanhã. Afinal, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Com esperança de que Jesus nos conduzirá, nós devemos sempre nos alegrar. Matthew Henry, que é um comentarista bíblico muito precioso, afirmou que agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Você entendeu isso? Participar de momentos de gratidão, culto em ação de graças, reunião de oração de gratidão ao Senhor, publicar nas redes sociais a sua alegria com uma conquista, isso é bom, mas viver agradecido é melhor. Pelo muito e pelo pouco,
pelas conquistas e pelas dificuldades. Viver agradecido é a característica daquele que é discípulo de Jesus e está satisfeito em Jesus. Você que tem andado de modo satisfeito está preparado para seguir o Senhor Jesus. Seguir a Jesus com todo amor. Você sabe quem é que cuida de você. Você sabe das mãos de quem vêm todas as bênçãos que te alcançam. Então, o satisfeito em Jesus é aquele que segue em Jesus cheio de amor. O discípulo é aquele que ama Jesus, que ama os mandamentos de Jesus. É amor por Jesus. Aquele que segue Jesus cheio de amor também está cheio de disposição para viver na presença dele. A vida cristã torna-se uma caminhada e não um acontecimento. A vida cristã tem relação com a atitude de quem anda e não com a atitude de quem está parado, aguardando que algo extraordinário aconteça. Nós vemos o extraordinário da parte de Deus nas coisas ordinárias da vida. E isso é viver como um discípulo satisfeito, é querer andar o tempo todo na presença dele, cheio de motivação, para dizer às pessoas que satisfação é ter a Cristo. O discípulo é aquele que já aprendeu que a sua missão é reproduzir o caráter do mestre em outras vidas. Assim como o mestre o chamou para ser discípulo, em nome do mestre ele chamará outros para que sejam discípulos também. Então quem segue Jesus satisfeito está motivado em apresentar Jesus, em anunciar a vida em Cristo Jesus. Um grande exemplo que temos do século II é o do nosso irmão Policarpo de Esmirna. Policarpo, aos 86 anos de idade, foi aprisionado e conduzido a um coliseu, a uma arena em que, caso não negasse Cristo e afirmasse a sua fé no imperador de Roma, ele seria morto, seria martirizado. Esse homem foi aprisionado e foi levado a este local público e foi perguntado: você está pronto, Policarpo, para condenar os ateus? Na visão dos romanos, cristãos eram ateus porque não criam na divindade do imperador. Mas Policarpo, seguro da sua fé, sabendo que ateu é aquele que não crê na existência de Deus, disse: eu condeno os ateus. Eu não sou um ateu. E em seguida foi dito: e você agora está pronto para renegar a sua fé em Jesus Cristo e publicar a sua fé no imperador? Basta que você diga que renega esse Jesus e você será liberto e você nada mais sofrerá. Aquele homem frágil, idoso, inacreditavelmente tratado como se um criminoso fosse, olhou para aquele seu inquisidor e respondeu: eu tenho servido Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Isso é satisfação, irmãos. Satisfeito em Cristo, satisfeito pela salvação em Cristo, satisfeito pelos cuidados de Cristo, satisfeito por uma vida inteira na presença de Cristo, satisfeito por padecer sendo identificado como discípulo de Cristo, por poder dizer eu sou um cristão, por poder dizer vocês podem tirar a minha vida e eu estarei com Jesus, não há nenhum problema nisso. Ele foi martirizado, ele morreu, como eu disse, no segundo século, e o testemunho dele passou para a história como uma exortação a todos nós, nos corrigindo, nós que temos tido dias de maior tranquilidade do que ele teve. Nós que temos a oportunidade de servir ao Senhor, de publicar a nossa fé, de nos identificarmos como cristãos. Tem sido também um encorajamento
para dizermos em toda e qualquer circunstância: tudo que possam nos tirar não é nada, porque não podem nos tirar Cristo. Isso é satisfação. Ouça bem claro, eu sou cristão. Ao ler a história de Policarpo, irmãos, a minha conclusão é que nas entrelinhas da sua resposta ele estava dizendo: eu estou satisfeito com Jesus. Por que eu negaria Jesus? Porque eu blasfemaria do nome daquele que me salvou e me deu vida nova e abundante? Satisfação. Eu espero de todo o coração que você nessa manhã se arrependa das vezes em que você murmurou, reclamou, se considerou injustiçado, considerou que você perdeu alguma coisa, disse ao Senhor que você já não suportava mais não ter algo que você deseja. O seu coração mal te enganou. O Senhor Jesus, o seu mestre, te conhece e Ele está te conduzindo desde o momento em que você disse: eu te quero como meu Senhor e meu mestre. Você é discípulo dele. Então, se você precisa arrepender-se da insatisfação, arrependa-se. Não agrada a Deus viver insatisfeito. A insatisfação é uma declaração de falta de fé, de falta de amor, de falta de esperança em Jesus. Mas se você decide renovar o compromisso de confiar no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, a ponto de alegrar-se nele em toda e qualquer circunstância, seguir a Jesus olhando para ele, sabendo que ele é tudo, você poderá experimentar já nesse dia a maravilhosa certeza de quem está andando com Jesus bem de perto. Jesus diz que você, discípulo dele, não está acima dele. Se ele sofreu, você também sofrerá. Se ele assumiu a cruz, você também deve assumir a sua cruz. O Senhor Jesus, para não nos deixar em dúvida, enfatiza: aqueles que são servos, a palavra da língua grega doulos, que era utilizada também para escravo no mundo helênico, no mundo de fala grega, é a certeza de que Jesus está dizendo: não é possível que eu, sendo o mestre de vocês e o Senhor, tenha enfrentado os altos e baixos dessa vida, aqueles que me apoiaram e aqueles que me reprovaram, aqueles que me amaram e aqueles que me odiaram, aqueles que me auxiliaram e aqueles que me combateram, e você não queira passar por isso. Jesus está dizendo com clareza: você só é discípulo, você só é meu discípulo se você é meu imitador. Você só é meu servo, você só depende de mim se você aceita o modelo de vida que eu tenho para você. Você agora é servo, você não é mais autônomo. E você, meu irmão, que tem vivido satisfeito em Cristo, entenda que Jesus está provando a sua vida e dizendo: você é meu discípulo, bom está, meu servo fiel, continue andando cheio de satisfação, contente no Senhor Jesus Cristo. Por isso nós cantamos: sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Por isso cantamos: com Cristo eu estou contente. Ele me satisfaz. Eu tenho o amor dele, com esse amor do Salvador. Agora que sou discípulo dele, agora que sou servo dele, agora que sou cuidado por ele, agora estou feliz, satisfeito com esse amor do Salvador. Agora eu estou contente. Meu irmão, nós temos visto o testemunho de muitas pessoas em nossa igreja que, em meio à luta contra a enfermidade, têm amado o Senhor, têm vencido as batalhas na presença do Senhor e têm testemunhado nos hospitais que tem Jesus. Nós temos visto irmãos que lidam com as dificuldades financeiras, mas têm publicado o seu testemunho de que o grande ganho do viver, a grande riqueza é Jesus, o Senhor. Olha a sua volta, graças a Deus, em nossa igreja, no seio do povo de Deus, há muita gente satisfeita no Senhor. Como é bom andarmos com Jesus, reconhecendo que Ele não nos tem dado nada que não nos possamos suportar. Como é bom saber que em Cristo Jesus, que nos fortalece, tudo podemos.
Creia que quem tem Jesus de nada sentirá falta. Jesus é tudo o que o discípulo precisa hoje e eternamente. Por isso, discípulos de Jesus são conhecidos por sua satisfação em Jesus. Satisfação, portanto, é característica do verdadeiro discípulo. O convite da palavra de Deus é: cresça nessa caminhada do discipulado. Como discípulo, olhe para Jesus e se satisfaça com a visão que você tem de Jesus. Receba tudo que vem de Jesus e se satisfaça com aquilo que Jesus tem providenciado para você. Não é do discípulo de Jesus desviar o olhar dele. Pelo contrário, o discípulo com os olhos fitos em Jesus caminha nessa vida. Olha firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, e por isso vive satisfeito. Eu quero concluir convidando você a não regredir na fé. A reconhecer mais uma vez que o convite do Senhor não é para que você se constitua num assistente de cultos, que você seja um número nas estatísticas oficiais acerca da presença de cristãos em nosso país, mas que você seja um discípulo de Jesus, isto é, que você experimente relacionamento direto, pessoal com Ele. O convite é que você viva como um discípulo, que não é maior do que o seu Senhor e Mestre, e por isso viva satisfeito. O convite é: continue crescendo, tenha satisfação em Jesus, continue andando, olhe para Jesus, até aquele momento em que você diga: eu não considero mais que eu tenha perdido qualquer coisa ou que eu seja injustiçado. Eu estou satisfeito, porque Jesus é o meu guia, Ele sabe de tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso. E ao olhar para Jesus você possa dizer: não há nada que me falte, porque quem tem Jesus tem tudo. Deus, pois, te abençoe. Fica o nosso apelo para que você viva andando em satisfação na presença de Cristo como um discípulo dele. Deus, pois, te abençoe.